Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos códigos quase secretos que estão por toda a parte na nossa cultura, sabe? Desde aquela música que não sai da cabeça até os memes que a gente compartilha sem parar. Já parou para pensar nisso? Por que uma coisa que parece simples, tipo uma série ou uma música, acaba virando um assunto tão sério que define quem a gente é e às vezes até gera briga? Parece que eles mexem com algo bem mais fundo, né? Pois é, a proposta de hoje é justamente essa. Imagina só que a gente pudesse colocar um par de óculos especiais, um que deixasse a gente ver o que está por trás da cortina, sabe? As mensagens escondidas, as disputas de poder que rolam em tudo que a gente consome. E esses óculos, eles sem nome, viu? São os estudos culturais. É basicamente a área que mostra pra gente que cultura não é só diversão, é uma força poderosa que literalmente molda o nosso mundo e quem a gente é. Então, bora começar essa exploração. Para começar, vamos entender as ideias centrais, os pilares que seguram todo esse campo de estudo. A grande virada dos estudos culturais foi parar de olhar só para a alta cultura de museu e começar a prestar atenção na cultura do nosso dia a dia. O foco passou a ser na vida da gente comum e, com isso, dar voz para grupos que antes ficavam de escanteio. E aqui está o pulo do gato. A cultura é vista como um campo de batalha, onde o tempo todo tem gente disputando o que é certo, o que é normal, o que é importante. Por isso, cultura é sempre política e tem o poder de transformar a sociedade. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Pensa só, toda vez que um filme novo lança uma polêmica, ou uma gíria nova pega, ou rola um debate gigante sobre representatividade na mídia, a gente está vendo, ao vivo, uma pequena batalha nesse grande campo de luta cultural. Beleza, mas como é que essa ideia que soa tão atual viajou pelo mundo e veio parar bem aqui no Brasil? Essa jornada é bem interessante. Tudo começou lá na Grã-Bretanha depois da Segunda Guerra. Uma galera de intelectuais teve uma sacada. Em vez de só estudar os grandes clássicos, eles resolveram olhar para a cultura que acontecia no chão da fábrica, nos bairros operários. E trataram isso com a mesma seriedade. Foi de verdade uma revolução no jeito de pensar. A chegada dessas ideias por aqui não foi um evento único. Foi um processo lento, que a gente pode até dividir em 3 grandes momentos, 3 ciclos. Vamos dar uma olhada. Primeiro, lá nos anos 70, os textos principais até foram traduzidos, mas passaram batido. O Brasil vivia ditadura, a universidade tinha outras prioridades. Depois, nos anos 80, as ideias entraram meio que pela porta dos fundos, através de autores da América Latina que começaram a discutir como o público interage com a mídia. E, finalmente, dos anos 90 para cá, o debate explodiu de vez, mesmo sem ter muitos dos livros clássicos traduzidos, e começou a gerar muita pesquisa sobre identidade, mídia e poder aqui no Brasil. E o mais curioso é o jeitinho brasileiro com que isso aconteceu. Em vez de criar um curso de estudos culturais, os pesquisadores, principalmente da educação e da comunicação, foram pegando essas ideias e misturando com o que já faziam. Eles criaram uma abordagem com a nossa cara. E esse ponto é fundamental. Um teórico super importante da área, o Stuart Hall, dizia que as ideias não viajam intactas, elas são traduzidas, sabe, adaptadas. Então os estudos culturais feitos no Brasil não são uma cópia do que se faz na Inglaterra, é uma reinterpretação que serve para entender as nossas questões, a nossa realidade. Ok, já vimos a teoria, um pouco da história, mas como isso funciona na prática, no fim das contas? Vamos ver um exemplo bem poderoso. Vamos pegar 2 áreas que conversam muito, os estudos culturais e os estudos de gênero. Pensa assim, os estudos culturais olham o quadro geral, como a cultura organiza a sociedade como um todo. Já os estudos de gênero dão um zoom numa peça-chave desse quebra-cabeça, como o gênero cria poder e desigualdade. A grande pergunta é, e o que acontece quando a gente junta esses 2 olhares? Como é que eles se complementam para a gente entender as coisas de um jeito mais profundo? A parceria é mais ou menos assim. Os estudos de gênero pegam um filme e analisam como homens e mulheres são mostrados ali. Depois, os estudos culturais ampliam a visão e perguntam, e o que esses papéis que estão no filme dizem sobre a política, a economia, sobre quem manda na nossa sociedade? Juntos, esses 2 olhares revelam o mecanismo de como a cultura pode tanto manter as coisas como estão, quanto ajudar a mudar. E isso tem um impacto muito prático. Essa combinação de ferramentas é super usada hoje, por exemplo, na educação. Ajuda a analisar como os livros da escola representam diferentes grupos, como a cultura dos jovens funciona e como as identidades são construídas ali, na sala de aula. Certo. Mas, afinal das contas, por que tudo isso importa para quem está fora da universidade, no dia a dia? Porque os estudos culturais nos dão uma espécie de caixa de ferramentas para a vida. Com ela, a gente aprende a ser mais crítico com a mídia que consome.
A gente entende que o jeito como alguém aparece na TV é um ato político. A gente começa a desconfiar do senso comum, do "ah, mas sempre foi assim". E talvez o mais importante, a gente percebe que, se a cultura é algo construído, então ela também pode ser reconstruída. A gente pode participar disso. E para fechar a nossa conversa de hoje, fica essa reflexão. Se a gente passa a enxergar a cultura como esse grande campo de disputa por ideias, por valores, por poder, a pergunta que não quer calar é, nesse campo de batalha, pelo que vale a pena a gente lutar?